Olá, contadores, amigos empresários. Vamos para a parte 2 da nova portaria relacionada ao empregador web e o benefício emergencial, né, gente? Vocês não podem perder. Então, gente, agradeço. Já estamos na parte 2, né? Espero que vocês já tenham visto a parte 1. É muito importante que você siga a sequência dos vídeos para não se perder, tá certo? Fiz tudo com muito carinho para vocês. Trouxe tudo que eu tô sabendo sobre as portarias. Claro, nos próximos dias eu vou trazendo mais interpretações e mais novidades. E lembrem-se que a portaria fala de pontos novos e fala de pontos que já estavam na MP 936. E para ter um acompanhamento perfeito, por favor, se inscreva no meu Instagram, se inscreva no meu YouTube, se inscreve lá no grupo do Telegram, para que a gente possa se acompanhar e comentar essas novidades, né, gente? Aí vamos lá. Por favor. Primeira coisa, né? Dando continuidade. O benefício terá como valor base o valor do benefício de seguro-desemprego, que empregado teria direito, calculado nos termos do artigo 5º da Lei número 7.998 de 1990. Ou seja, o benefício terá como base de cálculo o seguro-desemprego. E isso aí a gente já sabia. Só pondera uma coisa, tá, gente? Porque aqui na portaria ele diz, né, como é que deve acontecer o cálculo do seguro-desemprego, mas isso aí a gente já sabe. Inclusive, eu já falei em vídeos anteriores, isso aí não é novo. Mas ele deixa claro que isso é interessante. Primeiro ponto, para a média de salários com valor de até R$ 1.599,61 centavos, multiplica-se a média de salários por 0,8. Beleza, Manu. Essa aí é a base de cálculo do seguro, isso eu sei. Observado como um valor mínimo o valor do salário mínimo nacional. Isso aí, incrivelmente, era uma dúvida de várias pessoas, inclusive minha, se ele ia manter esse salário mínimo nacional, já que algumas coisas não ficaram claras na MP. Então, realmente, gente, eles vão manter o valor do salário mínimo nacional. No mínimo, a pessoa vai receber o salário mínimo. Certo, gente? Isso aí é muito importante e eu quis trazer isso para vocês. Beleza. Aí ele continua dizendo como é que são os cálculos de seguro-desemprego. Beleza. Mas o mais interessante, que é o que interessa a gente, a média de salários será apurada considerando os últimos 3 meses anteriores ao mês da celebração de contrato. Ok. O salário utilizado para o cálculo da média de que trata o caput refere-se ao salário de contribuição, informados no Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS. Então, meus amores, ele deixa claro que as informações que vocês vão botar aí no último salário, penúltimo salário e antepenúltimo salário é o total do salário de contribuição, né? Acrescentando todas aquelas remunerações que a gente coloca de remuneração variável. É a remuneração bruta que a gente manda aí para o CNIS, que é por meio da Cefip e do E-Social, porque ele vai comparar o último, antepenúltimo e o penúltimo salário com a base de dados do CNIS, que a gente viu para E-Social e Cefip. Beleza. Se excepcionalmente o salário de contribuição deste artigo não constar na base CNIS após o prazo previsto para o empregador prestar informação, o mês sem informação será desconsiderado. Isso aí é muito importante, gente. Se por um acaso você não enviou o E-Social nos últimos 3 meses da pessoa, não enviou a remuneração da pessoa, ou não enviou para a Cefip a remuneração da pessoa, ele deixa claro que mesmo que você coloque lá no empregador web o salário de contribuição, se não constar na base CNIS aquele salário de contribuição que você está dizendo, se não constar nenhuma informação, depois da comunicação dos 10 dias, que é o prazo que você tem, o mês sem informação será desconsiderado. Então, se eu botar lá os últimos 3 meses, informação 2.000, 2.000, 2.000, vamos imaginar, último salário, antepenúltimo e penúltimo, 2.000 todo mês, e ele comparar com a base de CNIS e perceber que você não prestou informação nenhuma, ele simplesmente vai desconsiderar aquele mês. Por isso que é importante que antes de você enviar, se certifique que a Cefip foi enviada daquele funcionário, que o E-Social foi enviado para que ele possa fazer a comparação e validação. Além disso, o salário será calculado com base no mês completo de trabalho, mesmo que o trabalhador não tenha trabalhado integralmente em qualquer dos 3 últimos meses. Isso aí é muito importante e é uma dúvida frequente. Teve gente que diz, poxa, Manu, ele só trabalhou metade do mês, no mês passado, o que é que eu faço? Boto parcialmente, boto somente a parte que eu paguei para ele, ou coloco o que foi realmente a base do salário dele? O que é que eu faço? Como ele deixa a casa aqui, o salário será calculado com base no mês completo de trabalho, mesmo que o trabalhador não tenha trabalhado integralmente.
Então, mesmo que o trabalhador não trabalhou integralmente no mês de março, você vai botar o salário dele todinho. Então, vou imaginar que no mês de março, por exemplo, vários trabalhadores trabalharam apenas metade do mês. Você vai colocar o salário dele todinho, entendeu? Porque é o salário contratualmente compactado, acordado. Beleza. Além disso, ele diz que, deixa eu ver, não será computado na média de salários a competência em que houver redução proporcional de jornada de salário. Então, ele deixa claro, gente, que se a gente colocar que o último mês o salário dele foi R$ 522, porque tinha tido uma redução proporcional de jornada, ele não vai considerar aquele mês, tá certo? Porque ele quer realmente o valor salário contratual da pessoa, para que a média não caia, entendeu, gente? Coloque um mês como se fosse um mês completo. Além disso, para o trabalhador que esteve em gozo de auxílio-doença ou foi convocado para prestação de serviço militar, bem assim na hipótese de não ter percebido os últimos 3 salários, o valor base será apurado com a média dos 2 últimos, ou ainda no valor do último salário. Então ele deixa claro isso aqui, gente. Se a pessoa tiver com gozo de auxílio-doença ou convocado para prestação de serviço militar e não tiver percebido os 3 últimos salários, o valor base será com a média dos 2 últimos salários ou será com a média do valor do último salário. Lembrando que o penúltimo e antepenúltimo salário são campos opcionais. O último salário é que é obrigatório. Então, caso a pessoa esteja de auxílio-doença, caso a pessoa esteja de prestação de serviço militar, não ter percebido os 3 últimos salários, você vai apurar com a média nos últimos 2 salários, ou com o valor do último salário. É isso que o empregador web vai considerar. Não sei se ficou claro, gente. Coloca aqui abaixo se não ficou, tá bom? Na ausência de informações no CNIS sobre os últimos 3 meses, o valor base será o valor do salário mínimo nacional. Ele deixou claro também que, se não tiver informação no CNIS, por algum motivo específico, ele vai considerar o valor do salário mínimo nacional. Então, gente, se certifica realmente que você enviou as informações, porque às vezes o funcionário tem um salário de R$ 3.000. Se você não enviar a informação, a média dele vai lá para baixo. Vai como se ele tivesse um salário mínimo nacional, porque a pessoa vai ter que receber no mínimo um salário mínimo. Isso aqui ele deixa claro logo no início. Então, às vezes, tua informação não está no CNIS, aí ele vai desconsiderar aquele mês e vai considerar o salário mínimo nacional. Vê que bronca. E às vezes o salário dele é bem mais elevado. Beleza. O empregador é responsável pelo pagamento de eventual diferença entre o valor pago pela União e o efetivamente devido ao empregado, quando a diferença decorrer de ausência ou erro nas informações prestadas pelo empregador que constituem as bases do CNIS. Então, ele deixa claro aqui, gente, que o empregador ele é responsável pelo pagamento de eventual diferença. Se por um acaso eu não informei nada lá no CNIS, ele vai pegar o salário mínimo todo mês, como se a pessoa recebesse o salário mínimo. Mas se a pessoa recebe R$ 3.000, quem é que vai pagar o valor da diferença? O empregador, pela falta de informações que estava lá no CNIS. Como também se a pessoa errar no empregador web, a diferença também vai ser paga pelo empregador. Inclusive, o empregador ele é responsável até mesmo para devolver para a União, caso a União tenha pago a mais. Então, se a União paga mais, ele devolve. Se o empregado receber menos, a empregador paga. Por quê? Porque se você não enviou nenhuma informação, ele vai considerar o salário mínimo. Então, se a pessoa recebe 5.000, ele não vai saber. Vai ser o salário mínimo que ele vai pagar. E o valor da diferença do benefício que deveria ser pago, quem vai pagar é você. Porque você não enviou a informação para o cliente, você errou no empregador web. Entendeu, amor? Por isso que tem que ter muito cuidado na hora de preencher o empregador web, tem que ter muito cuidado na hora de mandar as informações da Social e Cefip, porque tem que bater tudo perfeitamente. Aí, beleza. Então, aqui, gente, ele lembra pra gente das alíquotas, né? Que a gente recebe de benefício emergencial. Mas isso aí a gente já falou em vídeos anteriores, então eu vou pular pra ficar uma coisa mais dinâmica. Que isso aí a gente já falou. E a gente já sabe, tava na MP 936. E ele deixa claro que, nos casos em que o cálculo do benefício resultar em valores decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior. Então, meus amores, vai ocorrer arredondamento, sim, do benefício emergencial. Então, caso o benefício terminar com valores decimais, vai ser arredondado. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer, basicamente. O empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos do parágrafo 3º do artigo 443
do Decreto-Lei número 5.452 fará jus ao benefício no valor de 3 parcelas mensais de R$ 600. Gente, essa portaria toda dá vontade de viver, não dá não? Dá uma felicidade imensa. Vocês não têm noção o sorriso que eu tô aqui passando tudo isso pra vocês. E assim, tá perto de acabar a parte 2. Segura aí comigo. Que é que ele deixa claro? O trabalhador intermitente, certo? O empregado com contrato de trabalho intermitente receberá as 3 parcelas mensais de R$ 600. Isso aí ele já deixou claro na MP 936. Porque muita gente estava querendo que o trabalhador intermitente, né, recebesse o benefício emergencial. E não é tão simples assim. Agora, vamos aqui ver. A existência em mais de um contrato de trabalho, nos termos do disposto no terceiro artigo do artigo 443, aprovado pelo Decreto-Lei número 5.452, diz que não gerará direito à concessão de mais de um bem mensal. Então, meus amores, a existência de mais de um contrato de trabalho não gerará direito à concessão de mais de um benefício mensal. Isso aí é para pessoas que têm múltiplos vínculos. Tem gente que tem múltiplos vínculos. E se ela tem mais de um contrato de trabalho, ela só vai ter direito a um benefício emergencial mensal. Porque ele não vai ter direito à concessão de mais de um benefício. E isso aí tem que ser acordado com as instituições. Se a pessoa é um professor, aí tem vínculo com várias faculdades, as faculdades têm que saber que ele só vai receber, no máximo, um benefício emergencial mensal. Porque ele tem múltiplos vínculos. Como também ele deixa claro que, nesse caso específico, será considerado apto a receber o benefício o empregado com contrato de trabalho intermitente celebrado até 1º de abril, independentemente de se encontrar em período de inatividade, ou possuir remunerações no CNIS no período anterior do 1º de abril, ou ter o contrato de trabalho intermitente rescindido após 1º de abril. E para os fins de aplicação nesse parágrafo 2º, será considerado empregado com contrato de trabalho intermitente aquele cujo contrato de trabalho tenha sido informado pelo empregador até 2 de abril de 2020 e esteja identificado com base de dados no CNIS. O benefício não será acumulável com auxílio emergencial previsto no artigo 2º. Então, meus amores, ele deixa claro aqui que ou o intermitente recebe o benefício emergencial ou o intermitente recebe o auxílio emergencial. Você não pode receber as mesmas coisas. Na verdade, independente de ser intermitente ou não, você não pode receber as mesmas coisas. Você não pode receber benefício e auxílio ao mesmo tempo. Ou qualquer pessoa não vai poder receber benefício e auxílio ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Então, a pessoa, aqui ele está dizendo que empregado com contrato de trabalho intermitente, que for celebrado até 1º de abril, ou seja, tem que ter sido celebrado o contrato, gente, no mês de março, porque é até 1º de abril. Ele deixa claro que, independente do período de inatividade, se a pessoa tem remuneração no período anterior, ou até mesmo se ela foi rescindida após 1º de abril, ela será considerado apto a receber o benefício. Certo, gente? Isso aqui é só para deixar claro. Aí, com isso aí, a gente termina a parte 2. Gente, eu tive que dividir em partes, porque esse negócio aqui é fabuloso, ele é muito longo. E eu vou trazer, claro, tintim por tintim para vocês. Um abraço gigante e até mais!